Bom dia, é um prazer estar hoje aqui com vocês. Vamos iniciar o módulo 9 do nosso curso sobre feiras de matemática. Este módulo especificamente vai discutir o processo avaliativo nas feiras de matemática, né? É um dos temas mais polêmicos que envolvem as feiras, então de suma importância. Eu sou a Paula Andrea Gravieski Siviero, sou professora de matemática no Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul, e há muito tempo venho me envolvendo com esse movimento das feiras de matemática. Em 97 foi a minha primeira feira, e nesse momento quem me levou para as feiras foram os alunos, que até então eu não conhecia, né? E eles já estavam há um bom tempo envolvidos e vivenciando esse processo. Desde então, nunca mais deixei de participar. Então, participei como orientadora de trabalho, como avaliadora. A partir de 2005, iniciei a minha trajetória participando da comissão permanente da Catarinense. E desde lá, então, venho ajudando, contribuindo com a gestão das feiras também. Sempre com esse compromisso, né, na busca de melhorar esse processo, de poder trazer cada vez mais professores da educação básica, professores do chão da escola para vir participar conosco. Bom dia, eu sou a professora Janaína Pofo Possamay, da FURB, aqui de Blumenau, e participo também das feiras de matemática desde 2003. Iniciei como professora orientadora de trabalhos do ensino fundamental e do ensino médio. Nesse processo também, enquanto professora orientadora, eu fui avaliadora de trabalhos. Agora já tem alguns anos que participo do processo de gestão das feiras de matemática, junto com esse grupo e com outras pessoas que compõem a comissão permanente. E nós atuamos desde as feiras municipais até as feiras nacionais. Bom dia, meu nome é Viviane Clotilde da Silva. Eu iniciei nas feiras de matemática em 1990, como expositora, quando eu era aluna do professor Vilmar Zermiani. Hoje eu estou como professora da Universidade Regional de Blumenau, da FURB, e passei por várias fases na feira, participei de vários processos, né? Avaliação, orientação. Hoje eu trabalho mais na questão da gestão das feiras de matemática. A gente trabalha com orientação de professores, com a questão da avaliação, com a questão da gestão das feiras de um modo geral. Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo André Vanderlinde, sou professor na UFSC, aqui em Blumenau. A minha relação com as feiras começou em 98, quando eu fui expositor numa feira regional aqui em Timbó, uma cidade vizinha de Blumenau. Desde lá eu tenho mantido contato com as feiras, com toda a equipe. Já fui bolsista do Vilmar Zermiani, aqui na FURB, no Laboratório de Matemática. Já fui orientador de trabalhos, fui avaliador de trabalhos e atualmente tenho contribuído com a gestão das feiras juntamente com essa equipe e com outras pessoas que também compõem o movimento. Então, nesse momento, a gente vai começar a apresentação do nosso módulo de trabalho. O objetivo desse módulo é refletir sobre o processo avaliativo colaborativo de avaliação nas feiras de matemática. O que significa o processo colaborativo de avaliação e quais as suas implicações na formação docente, bem como qual é a sua concepção. Então, o que nós vamos fazer qual é a nossa ideia de apresentação, o que nós vamos trabalhar com vocês nessa manhã? Nós vamos apresentar, inicialmente, a trajetória histórica da avaliação das feiras, desde 1985 até hoje, como que ela vem se transformando, como vem se transformando o processo de avaliação, até como se concebe a avaliação hoje nas feiras de matemática, a concepção da avaliação nas feiras, da avaliação colaborativa nas feiras, o papel do avaliador e do coordenador das feiras nas feiras de matemática, o que eles fazem, qual é a ideia de um avaliador, o que é ser um avaliador
e um coordenador de grupo em uma feira de matemática? Qual é o processo de organização de avaliação? Como acontece esse processo, né? O que acontece por trás quando nós montamos os grupos de avaliação, quando nós pensamos sobre avaliação? O que é levado em consideração quando se faz todo esse processo de avaliação, né? Quais são os critérios de avaliação, né? Quando se vai fazer uma avaliação na feira de matemática, o que se deve observar, né? O que se deve levar em consideração? O que é importante observar? E o relatório síntese, o que significa um relatório síntese, né? Para que fazer um relatório síntese? Qual é o objetivo dele? Então, esses são os tópicos que serão analisados nessa manhã e nesse módulo. O André, que teve que se ausentar um pouquinho, Janaína, Paula e Viviane, nós vamos dar continuidade nessa explanação, conforme a Viviane já montou a estrutura, já apresentou a estrutura. Quando nós falamos de feiras de matemática, não há como nós não questionarmos para quê, para quem, por que nós participamos desse movimento, né? Colocamos antes que há muito tempo nós 4 já estamos envolvidos, e como vocês têm acompanhado os outros módulos, né, nós temos muitas pessoas envolvidas nesse movimento. E o que nos move a participar disso? Não há como a gente falar de avaliação sem ter essa concepção do que é uma feira de matemática. Postman e Weingarten, já lá na década de 70, já diziam que uma nova educação tem como finalidade o desenvolvimento de pessoas com personalidade indagadora, flexível, criadora, capaz de formular novos significados para fazer frente às mudanças no meio que ameaça a sobrevivência individual e mútua. Penso que essa é uma reflexão que nos move também a participar do movimento das feiras. Se as feiras são consideradas como um espaço de socialização e de conhecimento, não há como nós não pararmos para pensar quanto ela promove e divulga esse conhecimento. Conhecimento de estudantes e de professores, né, numa perspectiva de inter-relação, coletividade e colaboratividade. Além disso, as feiras viabilizam a interação entre os professores da própria área e entre outras áreas. Com isso, ela promove um espírito investigativo, ela é provocadora, estimulante. Estimula o quê? A pesquisa, a investigação, a curiosidade epistemológica, que é para aquele que desperta o interesse de realmente querer saber o porquê, como funciona. A argumentação, o questionamento, tudo isso é um propulsor de conhecimento. Sabendo disso e nos movendo em função desses princípios das feiras de matemática, quando vamos discutir avaliação, várias indagações são propostas, né? Elas nos incomodam o tempo todo. Quando avaliar? Como devo avaliar? Para quem? Por que avaliar? Essas indagações, elas têm que estar presentes no nosso cotidiano, nós temos que refazê-lo o tempo todo na busca de sempre melhorar o processo. Nas feiras, esse movimento avaliativo, ele tem sido se transformado ao longo do tempo, justamente nessa busca de melhorias. E esse movimento, ela provoca várias interações. Ela tem um perfil de ser colaborativa, formativa, ela é qualitativa, né? Toda a avaliação das feiras ela é descritiva. Nesse momento, então, ela é processual, porque ela não acontece apenas no momento da feira, mas é para além dele. Tá? E ela envolve professores, alunos, avaliadores e coordenadores de grupos de avaliação. Se nos questionamos por quê, para quem e para quê nós queremos avaliar, ou qual a necessidade de avaliar nas feiras de matemática, nós podemos pensar em 2 movimentos. Podemos pensar numa avaliação apenas como um elemento classificatório, né, de acordo com o desempenho que é mostrado estanque no dia da feira. Mas, por outro lado, podemos pensar também numa avaliação que possibilita análise individualizada,
que fornece elementos que permitem ao professor estabelecer novas estratégias de ensino, né? Melhoria da qualidade. Nesse sentido, a avaliação só nos propiciará condições para a obtenção de uma melhor qualidade de vida se estiver assentada sob a disposição para acolher, pois é a partir daí que podemos construir qualquer coisa que seja. Inspirados um pouco nessa fala de Lucchesi, né, o processo das feiras vem exatamente nesse sentido, acolhimento. As feiras, a avaliação na feira, ela precisa ser processual, ela precisa mostrar que ela tem princípios e ela não é apenas estanque. Por isso, essa avaliação em movimento, ela conta com várias comissões, vários setores, muitas pessoas que se envolvem para que tudo isso possa dar certo, né? Ou pelo menos que a gente consiga chegar o mais perto, né, do ideal possível. Então, nós temos a Comissão Permanente das Feiras, né? A Comissão Permanente das Feiras catarinense, e hoje a gente já tem se instituindo também a Comissão Permanente das Feiras nacional, devido à expansão das feiras. Nós contamos com um comitê científico que se preocupa com a questão escrita, né? Com a publicação dos anais, com a análise dos resumos. Essa avaliação acontece nos trabalhos das feiras, mas também a avaliação ela serve para avaliar todo esse processo das feiras. E essa avaliação acontece nos seminários de avaliação e gestão das feiras catarinenses e nacionais. Essa avaliação também perpassa a formação de professores. O processo avaliativo nas feiras, ela tem dois aspectos. Eu avalio as feiras de matemática como um todo, e essas feiras são avaliadas, então, pela comissão permanente, que desde 2001 compõe essas reuniões permanentes em espaços de formação, e nos seminários de avaliação. Nós tivemos, em 2017, o último seminário, né, e ele é justamente para a gente repensar os passos e deliberar por mudanças. Além de avaliar o processo das feiras, se avalia, então, os trabalhos apresentados nas feiras. E para que isso aconteça, nós contamos com uma comissão de avaliação, com um grupo de avaliadores, com coordenadores de grupos de avaliação, com as fichas que têm critérios específicos, o relatório síntese e um comitê científico. Então, nós temos vários trâmites para que realmente o nosso processo seja contínuo, formativo e que não seja estanque. Quando falamos de avaliação, e já lá no início eu disse que é uma das temáticas bastante polêmicas, né? Avaliar para quê e qual a necessidade de a gente avaliar numa feira de matemática. São questões que nos perpassam o tempo todo, né? Cada seminário de avaliação nós voltamos a discutir qual a necessidade de avaliar numa feira de matemática. Realmente ela é imprescindível? Se ela é imprescindível, então qual é o papel dessa avaliação? Esse processo avaliativo ele tem uma concepção relacionada a um processo contínuo, formativo e colaborativo. Ele acontece em 3 momentos. Antes da feira, quando a avaliação acontece entre o professor e seus alunos, quando esse trabalho está sendo preparado, quando ele está sendo organizado para ir para a feira. Então, ele já está sendo avaliado pelos seus sujeitos. Essa avaliação acontece durante a feira, que é a avaliação propriamente dita dos trabalhos apresentados, né? Que são os olhares dos avaliadores frente àquilo que está sendo apresentado, né, naquele dia, aquele fragmento. E para que ela seja processual, essa avaliação ela precisa continuar após a feira, que é quando o professor e seus alunos, de posse das fichas de avaliação que os avaliadores escreveram, que você possa retomar esse processo e observar realmente quais foram as sugestões, o que eu posso melhorar nesse processo, o que é possível melhorar no trabalho, o que deu certo, o que não deu tão certo. Por isso a necessidade e a importância da ficha de avaliação ser descritiva. Como eu disse antes, o processo das feiras ela tem todo um histórico. Né? Ela já passou por várias etapas, por várias mudanças. Então, se hoje ela se
se constitui da forma que está, é porque também ela já teve mudanças, alterações, ela já foi diferente, né? Pensando um pouquinho numa retrospectiva desse processo, para a gente entender o processo histórico do que nós já passamos enquanto processo avaliativo, a gente vai mostrar um pouquinho esse detalhamento das principais mudanças que aconteceram, né? No início, a ficha de avaliação tinha 8 critérios qualitativos, mensurados quantitativamente. Então, veja, ele era os critérios qualitativos, porém, ainda se dava notas de 0 a 10 a cada critério. E o resultado era calculado por uma média aritmética, né? Muito próximo ao que se mantém em quase todos os processos escolares, né? Quando se vem questionar a avaliação e pensar numa avaliação proposta a ser acolhedora, como disse Lucchesi, né, esse processo ele não era funcional. Ele não vinha ao encontro do que realmente o grupo que estava desenvolvendo e pensando, os professores e os alunos que articulam as feiras, realmente almejavam. Nesse momento, as produções eram classificadas em premiadas ou em menção honrosa. Os classificados por produções premiadas recebiam troféus e medalhas de ouro, prata e bronze, e eram classificados os 3 primeiros lugares, respectivamente. Enquanto que os demais não eram contemplados com prêmio algum. Só pelos suspiros que vocês viram aqui da Viviane e da Janaína, vocês percebem o quanto, né, esse tipo de avaliação nos incomoda, né? Porque realmente, você participar de uma feira, quem conhece o processo das feiras, vê a maravilha que é aquilo tudo, né, o que movimenta, e você escolher 3 trabalhos para serem premiados, primeiro e segundo lugar, realmente não é uma avaliação que sustenta aquilo que nós defendemos. Por isso, em determinado momento, foi decidido pela não avaliação, né? Já lá em 87, na terceira feira catarinense, em Joaçaba, em Santa Catarina, foi deliberado na assembleia final da feira que a avaliação não deveria acontecer. Quer dizer, já se estava descontente, né? Desconformado com aquele processo avaliativo. Então, nessa Assembleia Geral foi proposto um novo formato de avaliação, né? Evidenciando assim, é necessário avaliar, mas então de que forma? O que dá para fazer diferente quando se discute avaliação? Esse novo formato, né, teve algumas tentativas. Premiar os 3 primeiros lugares de cada categoria, modalidade. Então, ampliava um pouquinho, né? Não era mais só 3 trabalhos premiados, mas mesmo assim ela ainda continuava com um ranking classificatório, incentivava a competição, e nesse momento você incentiva uma certa meritocracia, né? E aí apenas alguns premiados e muitos outros, né, que iam para casa pensando talvez que seu trabalho não fosse tão bom quanto aqueles que foram premiados. Então, esse espaço de competição, realmente, ele não vem ao encontro do que nós discutimos enquanto socialização. Se a feira é um espaço de socialização, novamente, esse formato de avaliação não nos servia. Testando o som. Novamente, em 93, no primeiro seminário de avaliação das feiras de matemática, foi criado um espaço de discussão e de deliberação para que se pensasse esses novos critérios. Então, se não estávamos satisfeitos da forma que vinha, né, copiando um modelo tradicional de avaliação, que avanços, que mudanças poderia ser feito para que a avaliação pudesse ser mudada? Em 99, houve uma mudança bem significativa, né, que foi na 15ª Feira Catarinense. Nela, 70% dos trabalhos foram premiados, com destaque ou menção honrosa. Entretanto, a gente ainda evidencia que se 70% foram premiados, 30% dos participantes voltaram para casa ainda com a sensação, né, de que seus trabalhos não eram tão bons assim. Em 2001, no segundo seminário de avaliação, foi criada uma comissão permanente das feiras de matemática. Essa comissão tinha como função uma de suas funções, coordenar o processo avaliativo das feiras, bem como pensar sobre esse processo.
Em 2003, numa reunião de final de curso de aperfeiçoamento sobre feiras de matemática, deliberou-se por premiar todos os trabalhos. E eles deveriam ser divididos em destaques ou menção honrosa. Então, um grande passo foi dado nesse momento, e onde nenhum trabalho, nenhum aluno, nenhum professor voltaria para casa sem seu trabalho ter sido valorizado. Essa medida também repercutiu nas feiras municipais e regionais. Os destaques passariam para a fase posterior, sendo que havia a necessidade, né, dessa classificação. Como nós temos feiras municipal, regional, estadual e agora também temos a feira nacional, né, há a necessidade de selecionar, classificar alguns trabalhos para poder dar continuidade na próxima feira. Por isso a necessidade, né, de separar alguns trabalhos destaques ou menção honrosa. A escolha desses nomes também, destaque e menção, né, que já distingue de primeiro e de segundo lugar, também é em função de tentar amenizar essa diferenciação. Em 2005, foi decidido ampliar os destaques. Então, passou-se a premiar com destaque 75% dos trabalhos e os outros 25% premiação de menção honrosa. Né? Essa é a definição que continua até hoje. Em 2006, no terceiro seminário de avaliação das feiras, houve estudos e debates sobre os critérios de avaliação. Houve a defesa de cooperação e de não competitividade, novamente buscando novos olhares, né, novos aspectos, para que esse processo avaliativo pudesse ser aprimorado. Em 2009, no quarto seminário de avaliação, houve a criação dos coordenadores de grupos de avaliação. Porque até então, em cada feira, se fazia os grupos de avaliação, que depois vai ser explicado como são organizados esses grupos, né? Então, até 2009, aconteciam os grupos de avaliação para avaliar determinado grupo de trabalho. Tá? Mas não existia o papel do coordenador. Então, nesse momento, definiu-se que havia necessidade de ter um sujeito a mais nesse processo avaliativo, um sujeito que tivesse experiência com avaliação nas feiras e concepção de avaliação como processo de formação, como continuidade, né, como acolhedora, colaborativa, cooperativa. Então, o papel desse coordenador passa a ser relevante para que ele possa organizar, acolher esses avaliadores que muitas vezes estão iniciando no processo. O objetivo desse coordenador é mediar, orientar o processo de avaliação junto a essa equipe avaliadora, para que realmente fique mais acolhido. Em 2013, no 5º Seminário Nacional de Avaliação das Feiras de Matemática, né, houve a necessidade de melhorias, discussões que havia necessidade de preparar esses avaliadores também. Né? Quanto mais preparados, quanto mais sabedores e conscientes do que se quer numa feira de matemática, qual é a sua concepção, a avaliação também, né, terá um caráter mais dinâmico. Os coordenadores, com a responsabilidade de coordenar e orientar o processo avaliativo e a escrita de um relatório síntese. Então, essa foi a novidade a partir desse 5º Seminário de Avaliação. Né? Que além das fichas, que já eram descritivas, passou-se a organizar um relatório síntese do que se havia discutido coletivamente entre esse grupo de avaliadores e o seu coordenador de grupo, né, e tirado uma avaliação consensual. Também discutiu-se a necessidade de promover cursos para preparar os professores, né, preparar para assumir os papéis, seja de orientador, de avaliador, né, sempre em busca de uma construção de linguagem coerente, ética, no processo de orientação, de avaliação, de escrita da avaliação. Durante todo esse caminho, né, aquelas interrogações do slide inicial, elas perpassam, né, as nossas ideias o tempo todo. Como melhorar? O que ainda podemos fazer para diminuir esse processo classificatório, para
diminuir a competição nas feiras de matemática, como realmente os sujeitos que vêm para uma feira de matemática podem se sentir acolhidos, sentir-se importantes de maneira igual, né, porque essa é a ideia. Se a feira é um processo para que a gente venha socializar o que nós fazemos de diferente na sala de aula, né, então há necessidade de nós também ampliarmos esse processo avaliativo. Então, no último seminário, né, o 6º seminário das feiras de matemática, que aconteceu em 2017, tá, nós tivemos mini curso discutindo o processo avaliativo das feiras, né, justamente com a intenção de preparar um pouco mais e de abrir a discussão. Houve uma mesa redonda com amplo debate sobre o processo avaliativo e muitos pontos foram incitados ali para reflexão, para discussão, né, e quiçá mudanças próximas nesse processo avaliativo. Houve até uma perspectiva de sorteio, que não deveríamos mais classificar todos os trabalhos, mas que entre os trabalhos, por exemplo, entre os trabalhos destaques, eles fossem sorteados para saber quais iriam para uma próxima feira, né? Tentando amenizar novamente essa coisa da classificação, de eu ter que selecionar, eu quero cada vez o melhor do melhor. E o que nós discutimos é, se eu já estou nesse espaço da feira, se eu já conquistei, o meu trabalho já é bom, então o porquê da necessidade de eu dizer quem é o melhor, né? Essa perspectiva de sorteio, né, então, é indagação, é provocativo, né? Não se deliberou-se sobre isso, ela ficou realmente para debater, para a gente amadurecer essa ideia. Nós já temos alguns movimentos de feira, alguns espaços experimentando, né, essa provocação do sorteio, então a gente também está esperando até para colher os resultados e fazer as nossas análises, né? E para a gente discutir, é sorteio entre todos, é somente entre os destaques, o que nós podemos fazer para melhorar? Né? Será que na Feira Nacional, que é a nossa último nível de feira, todos os trabalhos poderiam ser destaques? Ou ainda na Feira Nacional tem necessidade de a gente continuar premiando com menção honrosa e destaque? Né? Então essas são provocações para a gente pensar. Por quê? Se o processo avaliativo ele acontece antes, durante e após a feira, ele é muito mais complexo do que uma lista de notas, né, do que uma premiação. E fica aí algumas questões para a gente poder refletir, né, intensamente, e quem sabe no próximo seminário da avaliação nós possamos deliberar para avançar mais ainda nesse processo, né? Que seria a superação dessa visão classificatória, que por mais que a gente tente amenizar, ela acontece, né? Para que a gente possa aguçar cada vez mais uma atitude cooperativa, colaborativa e solidária, né? Entre todos, entre alunos, professores, né? Entre as pessoas que participam da gestão da feira. Então, a necessidade realmente de nós nos vermos enquanto sujeitos de todo esse movimento, né? E a discussão, né? Qual a importância da socialização nesse processo? Se a socialização é o mais importante, se essa troca de experiência é o mais relevante, então como deveria ser a avaliação? Né? E esse resultado, para que serve o resultado das feiras? Nós temos várias problemáticas, várias indagações para a gente aumentar nossas reflexões. Qual a diferença para o aluno ou para o professor se o seu trabalho é destaque ou é menção honrosa? Então, acho que nós temos que refletir bastante, né, sobre essas questões, e para que a gente possa realmente refletir sobre tudo isso, né, e tomar medidas de mudanças, nós precisamos conhecer profundamente esse processo. Então, é um pouco disso que nós queremos apresentar nesse módulo, né, como acontece hoje o processo de avaliação. Então, essa primeira parte que eu fiz aqui foi para a gente poder nos situar, para a gente saber que já aconteceram outras formas, né, que é um processo contínuo, é um processo que dinâmico, que está sempre em mudança, mas que para que a gente possa refletir sobre tudo isso, primeiro a gente precisa conhecer intensamente como ele acontece hoje. Né? Então, para isso, eu vou passar a palavra para a Janaína, que vai começar a discutir um pouquinho esse processo de gestão, então, da avaliação.
Obrigada, Paula. Então, como a Paula falou, a gente tem um processo antes, durante e depois, durante as feiras de avaliação. E eu vou discutir um pouquinho do processo durante e como é que acontece essa gestão desse processo de avaliação. Então, antes de ocorrer o evento da feira, tem uma equipe que organiza todas as questões que envolvem a avaliação durante a feira. Então, antes de acontecer a feira, esse processo agora antes, durante e depois, é o processo que é organizado por uma comissão de avaliação que organiza os documentos necessários para que a avaliação aconteça durante a feira. Então, antes de acontecer a feira, essa comissão de avaliação ela organiza alguns documentos que são, primeiro ela organiza os grupos de avaliação. Então, tiveram 20 trabalhos inscritos ali na categoria, por exemplo, ensino médio, e eu preciso organizar grupos de avaliação. Se toma um cuidado para que tenha no máximo 5 trabalhos em cada grupo de avaliação, e nessa organização, por exemplo, de 20 trabalhos, nós dividiríamos 20 trabalhos por 4, nós teríamos 5 grupos com 4 trabalhos que seriam avaliados. Então, no máximo 5. Se possível, a gente mantém grupos com 4 trabalhos. Então, se, por exemplo, na categoria ensino superior se inscreveram 5 trabalhos, ali a gente vai manter um único grupo de avaliação, né? Então, a equipe organiza esses grupos de avaliação, organiza as equipes de avaliação, então quem são as pessoas, os professores, os dirigentes educacionais, enfim, quem serão os avaliadores nessa feira, e também envia uma carta de convocação para esses avaliadores para os coordenadores de grupo. Então, existe toda essa organização inicial. Durante a feira, essa comissão de avaliação ela realiza uma formação com os avaliadores e com os coordenadores de grupo, que é aquele processo que a Paula havia falado antes, né, para que realmente todas as concepções de avaliação da feira sejam compreendidas por esses avaliadores e coordenadores de grupo. Organiza a pasta de avaliação, então entrega a pasta de avaliação para os avaliadores, para os coordenadores de grupo. E, em geral, como é que acontece? O coordenador de grupo ele recebe uma pasta do seu grupo de avaliação, e dentro dela tem as pastas dos avaliadores. Então, ele faz a entrega direta aos avaliadores e faz mais uma orientação de como deve acontecer esse processo de avaliação. A equipe, então, distribui essas pastas e reorganiza os grupos de avaliação, se necessário. Então, se houve algum avaliador que faltou, ou, por exemplo, algum avaliador que não estava inserido no grupo de avaliação, mas que gostaria de avaliar, essa equipe organiza, segundo alguns princípios éticos, de quais seriam os grupos ou os trabalhos em que esse avaliador seria inserido. E acompanha e orienta todo o processo durante e do fechamento também dessa avaliação. Depois da feira, essa comissão de avaliação, então, ela organiza os relatórios sínteses e encaminha por e-mail para os professores orientadores, dando um feedback da avaliação que aconteceu durante a feira, para que, nesse contexto, o professor orientador possa reavaliar, dar continuidade e melhorar o trabalho que foi desenvolvido. Então, qual é a importância para essa comissão que faz essa organização dos dados da inscrição? É muito importante para nós o comprometimento do professor orientador, que é o responsável por fazer a inscrição do seu trabalho na feira. Primeiro, deve tomar muito cuidado para inscrever o trabalho na categoria correta, porque os grupos de avaliação são organizados, eles são divididos de acordo com a categoria do trabalho. Então, se o meu trabalho, por exemplo, era do ensino superior e eu inscrevi lá nos anos iniciais, ele vai ser avaliado como um trabalho de anos iniciais, por isso a inscrição precisa estar correta. E nesse sentido, tem alguns aspectos que a gente precisa esclarecer. Por exemplo, se meu trabalho, se eu estou aqui na FURB desenvolvendo um trabalho com os meus alunos. E os meus alunos, na verdade, eles desenvolveram uma metodologia para trabalhar com alunos do ensino fundamental. Mas quem vai apresentar são os meus alunos do ensino superior. Eles estão na categoria ensino superior. Apesar de o conteúdo que eles vão explorar e o público-alvo da prática deles ter sido o ensino fundamental.
Então, no ensino superior tem essa característica. Às vezes eu vou ter trabalhos de, por exemplo, matemática aplicada, onde o conteúdo vai ser derivada, vai ser integral, enfim. Mas eu posso também ter trabalhos que discutam metodologias de ensino, que o conteúdo específico não é aquele do ensino superior. Pode ser um conteúdo do ensino fundamental, de anos iniciais, por exemplo, dependendo de onde essa prática foi aplicada. Então, de se ter muito cuidado nessa questão da categoria, porque ela implica na avaliação que vai acontecer durante a feira. E também cuidar na modalidade, como é que eu vou enquadrar o meu trabalho nesse aspecto, se ele é um trabalho de materiais e jogos didáticos, se ele é um trabalho de matemática aplicada e inter-relação com outras disciplinas, ou se ele é um trabalho de matemática pura, porque no momento da avaliação existe um tópico específico que é em relação à ênfase ao conteúdo matemático que vai ser verificado pelo avaliador. E para cada modalidade dessa, essa ênfase, ela tem uma distinção. Então, como é que são organizados esses grupos de avaliação, né? Como é que a gente divide esses trabalhos? Então, na hora que eu tenho lá os 20 trabalhos do ensino médio, como é que eu vou formar esses 5 grupos de avaliação? Como é que eu vou distribuir aleatoriamente? Não. A gente segue, então, alguns critérios. O primeiro é a categoria. Isso é obrigatório, separamos por categoria. Depois, dentre as categorias, como é que a gente faz a divisão? A gente usa alguns critérios de localização da instituição. Então, na hora que eu vou inscrever lá o meu trabalho, esse é um outro cuidado também. A instituição que eu estou colocando na inscrição é do trabalho. Então, por exemplo, eu posso ser um professor do Instituto Federal e eu estou desenvolvendo um trabalho lá com alunos da escola tal, mas o meu trabalho, a instituição que o trabalho está representando é o Instituto Federal. Não é onde eu apliquei. Por isso, o cuidado desse processo na inscrição. Até o que acontece de erro às vezes é que o professor não inscreve a instituição que ele está representando, onde o trabalho foi desenvolvido. Ele inscreve a instituição onde ele se formou. Então, isso também é um erro que ocasiona depois problemas na organização desses grupos. Então, a gente olha primordialmente a localização da instituição que foi indicada na inscrição. Então, nas feiras municipais, a gente evita, na medida do possível, né, que fique no mesmo grupo de avaliação trabalhos da mesma instituição. Nas feiras regionais, a gente toma cuidado para que não fique no mesmo grupo, então, trabalhos do mesmo município e também, se possível, da mesma instituição, né? Nas feiras estaduais, a gente observa para não ficar no mesmo grupo de avaliação trabalhos da mesma região. No caso da Feira Catarinense, a gente tem as gerências de ensino, então a gente olha essa divisão dos grupos de avaliação pelas próprias gerências. Quando é na nacional, a gente olha para que não ocorra no mesmo grupo de avaliação trabalhos do mesmo estado, ou às vezes não tem como evitar do mesmo estado, aí a gente toma cuidado para que, se ficar do mesmo estado, que não fique do mesmo município. E também, às vezes, a gente olha a região na nacional. Se eu tenho que ficar com trabalhos do mesmo estado, a gente observa também a distância entre os municípios. Olha a questão da região. A gente usa o Google Maps também para montar esses grupos de avaliação. Então, é um processo bastante demorado nesse sentido. Observado esse critério de localização da instituição, nós vamos para a modalidade. Então, nós separamos os trabalhos também dentro dos grupos de avaliação, tentando agrupar aqueles de mesma modalidade. E, por fim, ainda, se possível, a gente olha a escolaridade. Então, tenta agrupar, colocar no mesmo grupo alunos que estejam mais ou menos próximos ali. Por exemplo, nós tentamos juntar o 6º ano com aqueles do 7º ano. Então, na medida do possível, a gente chega também a esses critérios de separação por modalidade e escolaridade. Mas, primordialmente, é a questão da localização da instituição que vai fazer essa organização dos grupos. Então, as equipes de avaliação, como é que elas funcionam? Então, instituídos os grupos de trabalho, então a gente já tem os grupos organizados com os trabalhos, a gente vai organizar quem é que vai avaliar. Então, como são formadas essas equipes com avaliadores? Então, cada grupo desse vai ter um coordenador de grupo, que é responsável, e no mínimo 3 avaliadores, se possível 4. A gente coloca no mínimo 3, porque pode acontecer falta de avaliador,
no momento da avaliação e a gente acaba ficando com 2, por exemplo. O mínimo que a gente sempre tenta, né, se precisar reorganizar durante a feira, são 2. Mas estamos trabalhando bastante com 4 avaliadores, às vezes até 5 avaliadores. O critério de escolha dos coordenadores e dos avaliadores, como é que funciona? Então, a gente observa a experiência e a formação, a gente olha a localização geográfica da instituição de origem dessa pessoa, por uma questão ética, né? Então, eu não vou avaliar, por exemplo, trabalhos do município ou da minha instituição. Nem sempre isso pode ser evitado, mas a gente toma o máximo cuidado. Por exemplo, numa feira municipal, dificilmente você vai ter avaliador de outra cidade. São todos avaliadores da mesma cidade. Então, o que é cuidado nesse sentido é para que ele não avalie a própria instituição. Então, os princípios éticos também são observados nesse momento de determinação de quem são os avaliadores daquele grupo de trabalho. E os coordenadores, então, como a Paula já havia dito, né, são aqueles que têm uma caminhada maior nesse movimento das feiras de matemática, que conhecem um pouco mais das concepções desse processo todo. Os avaliadores, eles são professores e são dirigentes educacionais, também convidados, então são pessoas externas àquela feira que está acontecendo, mas também são professores orientadores de trabalho. Todo professor orientador de trabalho ele pode ser convocado para ser avaliador. E acadêmicos dos cursos de licenciatura em matemática, às vezes compõem o grupo como um 4º ou 5º avaliador. E a importância do professor orientador enquanto avaliador é justamente para ele compreender esse processo das feiras de matemática, para ele ter esse olhar sobre todos os processos de orientação, de avaliação, e também para ele conhecer como é que são esses critérios de avaliação. E possa utilizar esses critérios de avaliação para a melhoria do seu trabalho. Por isso a importância também do professor orientador ser avaliador. E é importante também eu lembrar do seguinte, se eu quero que o meu trabalho seja avaliado, é importante também que eu avalie o trabalho do outro. Então, quando você é convidado para ser, ou convocado até para ser avaliador, é importante lembrar disso. Eu também quero que o meu trabalho seja avaliado. Então, também vou dar o meu olhar sobre o trabalho do outro. Agora, a professora Viviane vai falar um pouquinho de como é que funciona essa ficha de avaliação que é utilizada nesse processo. Obrigada, Jana. Então, a ficha de avaliação, os critérios de avaliação são divididos em 2 partes. Nós temos os critérios específicos por modalidade e os critérios gerais. O critério específico por modalidade, ele fala em relação à questão de o objetivo, aqui, a ênfase dada ao conteúdo matemático. Né? De que forma essa ênfase é trabalhada em relação à modalidade do trabalho. Nós temos a modalidade matemática aplicada em interrelações, matemática pura e materiais instrucionais e jogos matemáticos. Quando um trabalho está inscrito na modalidade matemática aplicada em interrelações, a gente deve ter um olhar atento para se o tema escolhido para desenvolver o trabalho, ele realmente tem a matemática ali envolvida, ele explora esse conteúdo, ou se o tema ele abre possibilidade para trabalhar a matemática apresentada, né? Então, é importante verificar se os alunos têm realmente conhecimento da matemática que o trabalho diz abordar. Então, muitas vezes você vai no stand, você observa, foi explorado determinados conteúdos de matemática, só que as crianças não têm domínio sobre esse conteúdo. Então, essa é uma das características que deve se explorar. Existe realmente relação entre a matemática que se diz ser explorada e o tema abordado? Né? Então, quais outras possibilidades? Então, o avaliador ele tem que também ter um olhar atento para que
que outras possibilidades esse tema teria para ser abordado de matemática? Porque a avaliação, ela não deve ser uma avaliação restritiva, onde eu vou avaliar o que o professor não explorou apenas de um olhar crítico, mas com um olhar de possibilidades. Ele não explorou, então eu vou colocar como uma possibilidade para ele continuar esse trabalho. Ele não explorou geometria no trabalho ali, mas ele abre o tema que ele escolheu abre campo para que ele explore geometria. Então eu vou sugerir na ficha, no relatório síntese, que ele aborde alguns temas de geometria também sobre esse tema, né? Então isso é importante também em relação ao avaliador. Na questão da modalidade matemática pura, o avaliador tem que ter um olhar atento nas relações matemáticas existentes, né? Então, quais as relações matemáticas existentes ali dentro? Os alunos têm conhecimento sobre essa matemática envolvida ou o conhecimento do aluno é apenas superficial, né? Então, como o trabalho é específico de matemática pura, o aluno tem que ter um conhecimento maior sobre essas relações envolvidas ali. E na questão de materiais instrucionais e jogos matemáticos, a ideia é verificar se os jogos e materiais apresentados, eles têm potencialidade para explorar os conceitos que são colocados no trabalho. Então, os jogos foi colocado no trabalho, o objetivo do trabalho é explorar, vamos supor, num trabalho de educação nos anos iniciais, explorar as operações de adição, subtração. Na adição ele explora as ideias de juntar, de agrupar, e aí ele vem com alguns materiais didáticos. Será que esses materiais instrucionais, eles realmente têm possibilidade de explorar essas ideias matemáticas realmente? Ou ele simplesmente explora a técnica da operação de adição? Então, esse é o olhar atento do professor de matemática. Agora nós vamos para os critérios gerais. O primeiro critério é a comunicação oral e escrita do trabalho. Clareza, domínio e desenvoltura na apresentação, adequação de linguagem, objetividade, dinâmica e disposição dos expositores, coerência entre linguagem falada e escrita. Nele, deve-se verificar se os expositores possuem domínio sobre o que estão apresentando, se têm conhecimento do assunto que estão falando, do conteúdo estudado. Por meio da apresentação, é possível saber o que foi desenvolvido do trabalho em sala de aula. E para isso, é importante ter bastante paciência e esperar que os alunos apresentem todo o trabalho. Por outro lado, se os expositores forem crianças tímidas, alunos tímidos, é importante que o avaliador ele apresente questões simples para que o aluno fique mais calmo durante a apresentação, para que ele fique descontraído e realmente apresente o que aconteceu durante as aulas na escola, né? Que ele possa expor realmente o que aconteceu durante as aulas. Caso se verifique algum erro no desenvolvimento, é importante que ele não seja apresentado para o aluno diretamente, para que ele não fique inseguro, mas que seja colocado na ficha de avaliação, para que futuramente ele seja corrigido. Outro ponto a ser analisado nesse critério é o stand. Ele deve conter os elementos básicos, como o resumo do trabalho. Se for na modalidade jogos e materiais instrucionais, esses devem aparecer. Às vezes o professor explora vários jogos e não há espaço físico, mas pelo menos alguns jogos devem aparecer. Fotografias, materiais dos alunos. Então, o professor deve trazer materiais para apresentar a dinâmica que foi desenvolvida na sala de aula.
Embaixo da ficha sempre aparece considerações. Como a avaliação é uma avaliação descritiva, é importante que se escreva o posicionamento do professor, do avaliador, em relação a cada critério de avaliação. E é importante sempre a gente pensar com um olhar positivo, olhar o que esse trabalho tem de bom. Muitas vezes nós, enquanto professores, nós somos educados para olhar os erros, né? Correção. E o olhar das feiras de matemática é muito mais para... primeiro vamos analisar, se ele está numa feira de matemática, olhar o que ele trouxe para contribuir para a educação matemática. E depois, o que ele pode ser melhorado. Não olhar com um olhar crítico de quais são os erros, mas em que ele pode ser melhorado. O segundo critério geral é qualidade científica. Organização, sistematização do resumo estendido, a metodologia e conceitos científicos aplicados e resultados, considerando o ano e a idade, disposição dos elementos da aplicação no instante. Verificar se o conteúdo matemático explorado no trabalho está de acordo com, no mínimo, o ano escolar em que ele foi desenvolvido. O que isso significa? Significa que se eu estou avaliando um trabalho do 7º ano escolar, a matemática desenvolvida tem que ser conceitos, procedimentos do 7º ano, no mínimo. Se ele explorou algum conceito do 8º ano que foi necessário para o trabalho e os alunos entenderam, acompanharam, ótimo. O que não pode é ele trabalhar simplesmente conteúdos de 6º ano, de 5º ano, né? É do 7º ano para além, tá? É importante também verificar se os alunos compreenderam o conteúdo, se eles sabem realmente o que eles estão falando, e não simplesmente se prepararam para apresentar na feira de matemática. Em relação à relevância científico-social, verificar se ele contribui para a formação de conceitos específicos da área e de atitudes e procedimentos. Né? O que seria isso? Relevância científica é verificar a questão da aprendizagem do aluno, né? Se esses conceitos, esses conteúdos para os alunos tiveram relevância, se eles realmente aprenderam, se eles têm conhecimento sobre o que eles estão estudando. Em relação à relevância social, nós podemos pensar em relação a cada uma das modalidades. Se eu estou trabalhando na modalidade de matemática aplicada à inter-relação, onde o aluno vai trabalhar a questão de aplicação da matemática em alguma área, em algum contexto social, eu posso pensar na relevância dele em relação ao social mesmo, né? Então, em relação à comunidade, em relação à ecologia, em relação ao social, à escola, mas eu posso pensar na relevância dele enquanto ser social também. Esse trabalho contribuiu para ele em relação à sua autonomia, à sua criticidade, em relação à sua criatividade, né? Então, esse tipo de desenvolvimento surgiu durante o desenvolvimento do trabalho. Essas questões também são importantes e também podem ser desenvolvidas em um trabalho que usa jogos e materiais didáticos, que trabalham com grupos, com pequenos e grandes grupos, e também com matemática pura. Quando a gente fala em matemática pura, muitas vezes vem na nossa cabeça o matemático, né, que faz aquele trabalho isolado, sozinho, desenvolvendo raciocínio lógico, mas hoje em sala de aula a gente sabe que o desenvolvimento de trabalhos com matemática pura se usa muita tecnologia, se usa pesquisa, se usa trabalhos em grupo,
Então, isso desenvolve também as questões de autonomia, de criatividade, de criticidade. Então, esses aspectos é que envolvem a relevância social que devem ser analisadas nesse critério de avaliação. E agora eu acho que eu esqueci no outro slide um critério que eu passei. Exatamente. Eu pulei o conteúdo matemático nesse critério. A questão do domínio do conteúdo matemático desenvolvido de acordo com a categoria e ano escolar. De um certo modo, eu já falei, né? Então, é importante a gente verificar se o conteúdo matemático, se as crianças têm domínio do conteúdo matemático de acordo com o ano escolar. O trabalho, ele explorou o conteúdo matemático do ano escolar em que ele foi desenvolvido. Então, é um trabalho do 6º ano do ensino fundamental. Ele explorou conteúdos do 6º ano do ensino fundamental. Os alunos têm conhecimento desse conteúdo, né? Então, é importante sempre verificar isso. O trabalho foi explorada a matemática, o conteúdo daquela categoria, né? Os alunos têm conhecimento disso. A categoria, ela é um limite mínimo para os conteúdos. Dali, se ele explorou a mais, não tem problema. Feliz da gente se os nossos alunos pudessem acompanhar e a gente pudesse desenvolver temas e explorar conteúdos a mais e os alunos buscassem, à medida que a gente fosse explorar e trabalhar a mais, né? Então, a gente não pode limitar os nossos alunos no máximo. O máximo é infinito, né? O que a gente não pode é ficar limitando no mínimo. Então, a gente tem que sempre buscar puxar a mais. Então, essa é a ideia. A categoria é o mínimo. O aluno está trabalhando o conteúdo dessa categoria, né? Ele tem domínio dessa categoria, é essa observação que eu tenho que ter. Acho que seria isso. Agora, vai passar o vídeo, né? Então agora eu vou passar novamente para a Paula e ela vai comentar um pouquinho sobre o que é o relatório síntese. Após os professores fazerem a avaliação individualmente, isso é importante. Cada professor avaliador, ele deve fazer a sua avaliação, está ali, realizar a avaliação individualmente. E a Paula vai falar isso novamente para vocês. Obrigada. Ok. Então, se essa avaliação, né, ela demanda todos esses critérios, esses olhares distintos, né, como é que a gente pode ainda aprimorar essa avaliação? Nesse pensamento foi a ideia de construir um relatório síntese da avaliação. Para esse relatório, são verificados, né, quem se mescla, quem se envolve nesse relatório, né? É a análise desses trabalhos que estão sendo apresentados, os grupos de trabalho, os grupos de avaliação e a ficha de avaliação com os critérios, né, que a Viviane acabou de apresentar para a gente poder ter conhecimento, né? Essa sistemática toda, né, ela é realizada durante a feira, né, como um processo dinâmico e cooperativo, buscando subsidiar as ações do professor orientador e do aluno no aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido, né? Isso, como eu já disse lá, né, o Basilício, foi dito por mim, pela Janaína, num outro momento que a gente parou para refletir, discutir, escrever um pouco sobre esse processo de avaliação. Bem, então esse trabalho todo, né, ele tem uma dinâmica, né? Então, ele começa nessa organização dos grupos de trabalho, que é o antes da feira, como foi bem explanado pela Janaína, né? Então, essa gestão da avaliação, ela começa muito antes do dia da feira, né? Por isso que as inscrições dos precisam ser anteriores, para que a gente se tenha tempo de organizar esses grupos de trabalho, observando vários critérios, né? Como já foi explanado pela Jana. Esses grupos de trabalhos, então, passam a ser pensados quem serão seus avaliadores, como vão constituir esses grupos de avaliação,
quem tem potencial, quem pode, eticamente, né? Se eu sou da mesma escola, eu vou avaliar o trabalho, né? Quando eu estou numa feira estadual, meu trabalho é da mesma cidade, eu vou avaliar esse trabalho. Então, esse olhar bem criterioso, e como a Jana já falou, dá trabalho de fazer, né? Porque ele é minucioso, né? É olhar pessoa por pessoa, trabalho por trabalho. Então, ele é organizado antes das feiras de matemática, né? No dia da feira, então, cada avaliador já vai receber quem é o seu grupo de trabalho, quais são os trabalhos que ele vai ter que avaliar, né? Então, ele já foi pré-selecionado, vai receber uma pasta com essas fichas de avaliação, né? E juntamente com o seu coordenador de grupo, que vai justamente fazer esse encaminhamento. Quais os trabalhos a serem analisados, como vai ser essa dinâmica, então, no dia da feira para avaliar esses trabalhos. E depois dessa dinâmica toda de avaliação, né, as orientações que esse coordenador vai passar, que os trabalhos devem ser avaliados individualmente, com os diferentes olhares, qual é a postura que nós temos que ter enquanto avaliadores de trabalho. Esse grupo, então, ele vai marcar um determinado horário para sentar junto, para discutir o que foi visto, o que foi observado nesses trabalhos. E a partir dessa discussão, dessa avaliação consensual, se constrói, então, um relatório síntese. E neste relatório, então, nós vamos demarcar realmente, né, esses critérios de avaliação apresentados pela Viviane, né, com o nosso olhar. Quais foram os pontos positivos? Qual a relevância desse trabalho? E bem como mostrar também sugestões de melhorias. Como esse trabalho poderia ser melhorado? Então, nesse processo, né, nós temos os grupos de trabalhos, os grupos de avaliação, com seus respectivos avaliadores, e um coordenador geral de cada grupo. Então, dependendo da quantidade de trabalhos que nós temos numa feira, né, é o que vai determinar quantos grupos de trabalhos nós teremos, né? Para cada grupo de trabalho eu tenho um grupo de avaliação e um coordenador específico. Qual o papel desse coordenador de grupos de avaliação, né? Porque foi pensado mais esse sujeito para compor esse processo, né? Esse coordenador é aquele que deve ter uma visão geral dos trabalhos a serem avaliados, né? Então, ele também pode, até deve avaliar todos os trabalhos, porque ele é uma pessoa mais para discutir esses resultados. Ele tem que ter imparcialidade, né? O aspecto ético, né? Então, por mais que de repente eu conheça um pouco o trabalho de um ou de outro, né? Como é que eu consigo ser imparcial e olhar realmente os aspectos conforme as categorias apresentadas na ficha, né? Essa também é a importância de ser um grupo de avaliadores, né? Os distintos olhares. Às vezes aquilo que me chamou muito a atenção não chamou a atenção do outro. Às vezes o que eu enxerguei no momento que eu fui observar o trabalho, o outro não enxergou, né? Então, essa necessidade da imparcialidade, de eu também saber ouvir os meus colegas de grupo de avaliação. Entender esse processo avaliativo, ele é essencial para o coordenador de grupo. É fundamental para o avaliador e o coordenador assume com mais responsabilidade ainda, porque caso no grupo de avaliação tenha algum avaliador que está iniciando nesse processo, que não conheça tanto o processo, tem alguma dúvida, é o coordenador que vai auxiliar ele, né, a poder interagir, a poder apreender, né, o que nós defendemos como avaliação nas feiras, né? Justamente para que não se venha a reproduzir um tipo de avaliação tradicional, que geralmente acontece nas escolas, e que nesse espaço das feiras a gente possa ter essa visão ampliada do processo avaliativo, né? Para isso, é claro que esse coordenador ele precisa conhecer amplamente todos os critérios de avaliação, todos os processos. Esse coordenador, né, ele, nessa função de grupo, ele é o mediador de todo o processo, né? E ele tem que orientar os seus avaliadores desse grupo a serem pacientes, né? A poder realmente indicar melhorias na ficha de avaliação, né?
a ser um questionador, a interagir com os alunos no grupo, né? Evitar a identificação, né? Essa questão geralmente é polêmica, né? Tem avaliador que gosta de ir lá com a sua pastinha, com o seu crachá de avaliação, mas nós sabemos que o processo de avaliação é difícil para qualquer um, né? Então a gente chega às vezes assim com uma postura, assim, eu sou o avaliador, e os alunos tremem na base. Como eu também iria tremer, e qualquer um treme quando sabe que é aquele momento da avaliação. Então, quanto mais natural a gente puder ser nesse momento, né? Quanto mais acolhedor a gente puder ser, mostrar realmente interesse pelo trabalho, né? Quando a gente fala na paciência é isto, é você saber ouvir o trabalho todo, deixar o aluno expor tudo aquilo que ele tem que nos dizer, não ficar interrompendo, né? Então essa orientação o coordenador vai passar para os avaliadores, né? Qual é a sua função? Quanto tempo ele vai ficar nessa avaliação, né? Digamos que um grupo de avaliadores seja constituído por 4 avaliadores ou 5 avaliadores. Uma das orientações é que eles não vão ao mesmo tempo, porque isso já aconteceu. Então, tu entrega as pastinhas e quando você vê lá tem 3 avaliadores ao mesmo tempo no mesmo trabalho, né? Então, o que a gente discute? Que os alunos têm momentos distintos de explanação. As primeiras vezes que ele começa a apresentar, ele está ainda ali tremendo, porque é novo, né? Porque ele está sendo avaliado. Depois que ele já apresentou 2, 3, 4 vezes, o seu momento já é outro. Então, essa é a importância dos avaliadores também se dividirem, né? E não passarem todos ao mesmo tempo, né? Em 1, 2 horas eu quero acabar todas as minhas avaliações. Então, realmente, se você se propõe a ser avaliador, você tem que ter tempo, paciência, disponibilidade, né, realmente para fazer esse trabalho. E o coordenador também, ele é um mediador, né, nessa construção do relatório síntese. Lembrando que esse relatório síntese, ele tem que ser consensual, ele é coletivo entre todos, né, e esse orientador, esse coordenador, também pode auxiliar na escrita. Como eu devo escrever esse relatório síntese? Qual a melhor forma? Como é que eu devo começar a escrever, né? Será que eu começo dizendo tudo aquilo que eu encontrei de não positivo ou deveria ser ao contrário, né? Isso a Jana vai explicar para nós um pouquinho mais, né, Jana? Daqui um pouquinho, para a gente realmente até... Como esse curso, a ideia é realmente uma formação para todos nós, né? Então, como é que a gente pode também pensar nessa orientação de como escrever esse relatório, né? O coordenador também vai estar atento, né, à definição de cada grupo. Lembrando que 75% dos trabalhos são destaques e 25% são menção honrosa, né? Então, como é que se vai organizar essa distribuição dos trabalhos destaque e dos trabalhos da menção honrosa? Então, vejam que esse coordenador é um sujeito a mais que vem para auxiliar o processo de avaliação. Ele não é o sabe-tudo, não é aquele que vai mandar no grupo, mas é um sujeito a mais para mediar, para conversar, e para que realmente essa avaliação ela seja colaborativa, né? Não é cada um faz o seu e a gente junta tudo e faz uma média do que cada um teve como olhar individual. Mas sim, parar para discutir, para se consensuar. Muitas vezes, nesses momentos de orientação, acontecem impasses, né? Há dúvidas, e a orientação é que se volte novamente ao trabalho, que se possa observar de novo, para que realmente a gente possa, né, atenuar ao máximo e que a gente seja o mais justo possível nesse momento. Então, agora eu passo para a Janaína, que ela vai discutir um pouquinho conosco qual as melhores dicas, né, para nós escrevermos esse relatório síntese. Então, em relação ao relatório síntese, eu já ressalto que ele também, a ficha de avaliação, esses documentos estão disponíveis na página da SBEM, tem um link ali para vocês acessarem, então são documentos que vocês podem utilizar, aliás, inclusive importante que devem utilizar, né, na organização de feiras estaduais e regionais, para que toda essa discussão, toda a concepção das feiras de matemática realmente possa avançar nesse movimento. Então, no contexto do relatório síntese, além de uma página inicial que tem todo um registro ali
dos trabalhos que são avaliados, existem 2 tópicos em específico que têm que ser discutidos e registrados para cada trabalho. Nesse aspecto é importante ressaltar que às vezes tem uma discussão, porque, por exemplo, às vezes eu vou trabalhar, eu tenho um grupo de anos iniciais e tem só um trabalho naquele grupo anos iniciais. E já na indicação da pasta do coordenador e na pasta dos próprios avaliadores, para respeitar a proporção 75% destaque, 25% menção honrosa, já vem indicado. Tantos trabalhos devem ser destaque, tantos menção honrosa. E tantos devem ser indicados. E essa distribuição de indicações para as próximas feiras já é realizada de acordo com um número estabelecido. Então, já tem um limite de indicações para as próximas feiras. Então, às vezes, eu tenho um grupo que só tem um trabalho. E ele já deve ser destaque e ele já deve ser indicação para a próxima feira. E alguns nos perguntam, então para que avaliar se eu já tenho definido que ele tem que ser destaque e ter indicado? Ali o papel do avaliador é ainda mais importante, porque eu tenho bastante indicação de como esse trabalho ele pode ser melhorado para inclusive para as próximas etapas. Então ele tem um processo de melhoria para a próxima etapa. E o avaliador tem um papel importante para fazer essas indicações, de como é que ele pode ser ampliado. Então, nesse relatório síntese, além da indicação básica ali, que é a indicação do número, título, o grupo vai, então, indicar qual é o trabalho destaque e menção honrosa, e se tiver indicação, né, tem mais uma coluna ali para ser marcada, e inicialmente eles devem responder ao seguinte quesito, devem pensar e escrever sobre isso. Se houver aspectos do trabalho que não estavam contemplados nos objetivos para os quais o mesmo foi proposto, mas que poderiam ser abordados para dar continuidade e aperfeiçoar o trabalho, por favor indique e explique como. Então não é só para dizer, poderia ter apresentado mais conteúdos matemáticos. Isso é muito vago. Porque às vezes o professor orientador, ele não tem essa visão do que mais que ele poderia explorar com relação a esse trabalho. Por isso é importante indicar como. Você poderia trabalhar geometria, no momento que você construiu a maquete, poderia ter explorado nesse sentido. Então é para fazer uma indicação bem detalhada de conceitos que poderiam ter sido explorados nesse trabalho, mas que não eram o objetivo inicial. Então é o olhar do outro sobre o trabalho que foi realizado. E depois construir um texto também com uma síntese dessa avaliação, levando em consideração todos aqueles critérios de avaliação que a professora Viviane comentou anteriormente, que estão na ficha de avaliação. Esse texto ele deve ser o mais abrangente possível, o maior possível, para dar clareza ao professor dos pontos positivos do trabalho. Então é importante sempre começar destacando quais são os aspectos positivos, o que chamou a atenção nesse trabalho, para depois colocar essas indicações de melhoria. Então, é importante ter claro que esse texto, depois, ele é submetido ao professor orientador, ele vai ter acesso a esse texto. Por isso, a importância da elaboração coletiva desse texto. Um exemplo que a gente teve ali em uma feira de um relatório síntese que foi escrito. Na verdade, é só um recorte dele, uma parte dele, para a gente entender um pouquinho disso. Esse recorte de síntese de avaliação de um trabalho diz que a ideia de explorar a energia elétrica é interessante, principalmente por estar sempre na mídia, na questão do aumento da conta de energia. Entretanto, o trabalho poderia explorar mais questões de consumo de energia, fontes renováveis, entre outros. A conta de luz apresentada poderia ser da escola e não da internet, para explorar o consumo no local de estudo dos alunos e promover discussões de economia. Outra ideia é de comparar as contas das famílias dos alunos, analisando gastos e quantidades de pessoas. Então, eu estou ressaltando os aspectos positivos desse trabalho e eu estou dando indicações para a continuidade, para o aperfeiçoamento desse trabalho. Esse é interessante, porque ele não diz, você poderia ter feito mais o quê? Então, está dando um indicativo do que mais que pode ser explorado nesse trabalho.
Um outro relatório síntese, esse não é um recorte, gente, é um relatório mesmo que foi enviado dessa maneira. E vejam, uma vez que ele foi escrito, no momento que nós enviamos aos professores orientadores, nós não fazemos nenhuma alteração. Do jeito que ele é recebido, ele é fielmente, somente digitado e enviado aos professores orientadores. Então, não é feito nenhuma inserção, não é feito nenhuma exclusão do texto que foi elaborado pela equipe de avaliação. E um desses que foi elaborado foi o seguinte: o projeto é relevante, com diversas atividades. Percebemos que os alunos possuíam um domínio na explicação do conteúdo e vivenciaram na prática o que foi explicado. A maquete foi autoexplicativa. Vejam, a frustração do professor na hora que recebe uma síntese dessa, né? O que falou do trabalho? Que estava bom. E o que mais eu poderia explorar? Existem outros olhares? Todos os critérios de avaliação estão contemplados nessas poucas linhas ali escritas? Então, imagine você no papel de professor orientador, não só pensando no papel de avaliador. O que eu quero receber como síntese de avaliação? Eu quero o máximo escrito daqueles critérios de avaliação. Eu quero ver, eu quero descobrir se o meu trabalho realmente mostrou contemplar relevância científica, relevância social, se atendeu aos critérios de conteúdo para ênfase de cada modalidade. Então, é importante retomar todos esses critérios no momento de construção do relatório síntese. Então, naquele contexto, explorando primeiro os aspectos positivos do trabalho e depois colocando as indicações do que mais pode ser explorado, como esse trabalho pode ser continuado e dado melhoria. Então, acho que nesse momento a gente conseguiu contemplar e discutir um pouquinho com vocês de todo esse processo, antes, durante e depois da concepção de avaliação nas feiras de matemática, e os dois documentos que a gente utiliza, que então é a ficha de avaliação e o relatório síntese. Nesse momento, nós vamos então passar um vídeo aqui, que é uma simulação bastante reduzida, devido justamente ao nosso tempo hoje de transmissão, de um trabalho que foi apresentado. Nós vamos pensar nessa apresentação, nesse vídeo das meninas, como um trabalho da categoria ensino médio. São alunos do primeiro ano do ensino médio, nessa simulação, que apresentam um trabalho na modalidade matemática pura. Então, nós vamos assistir com vocês esse vídeo e depois nós vamos discutir um pouquinho aqui em conjunto como é que seria a avaliação dos critérios de avaliação para esse trabalho. Vejam que é só uma simulação, não é um trabalho que efetivamente foi apresentado na feira de matemática. Depois, num próximo momento, a professora Paula ela sai, porque nós estamos aqui, vejam que nós estamos usando vários recursos aqui de mídia, e por isso nós precisamos sempre alguém tendo um suporte técnico. Nesse momento é o André, que está dando esse suporte técnico, e na sequência vai ser a professora Paula. Então nós vamos passar esse vídeo para fazer essa breve discussão com vocês. Meu nome é Tamires, o dela é Thaísa. Nós vamos apresentar o projeto Representação Algébrica e Geométrica da Função Quadrática. O que é a função quadrática, ou função polinomial do segundo grau? É a função que vai do conjunto dos reais para o conjunto dos reais, dada pela fórmula f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e a tem que ser diferente de zero, pois se ele for igual a zero será uma função do primeiro grau. Os coeficientes. O coeficiente a, se ele for positivo maior do que zero, a concavidade da parábola será voltada para cima. Se o coeficiente a for negativo, no caso menor do que zero, a concavidade da parábola será voltada para baixo. O coeficiente c é o valor em que a curva corta o eixo das ordenadas, o eixo y. Os zeros da função. É o valor que a gente dá para o domínio que resulta na imagem igual a zero. Depois disso, depois de estudados todas essas definições, nós fizemos uma atividade no GeoGebra, no software GeoGebra de matemática, no qual nós tivemos que pegar uma imagem qualquer que tivesse uma representação de uma parábola. Nós colocamos ela no GeoGebra como um plano de fundo,
Após isso, nós criamos controles deslizantes. Nesses controles deslizantes, os seus nomes são os coeficientes da fórmula que a Thaísa falou antes para a gente. Criados os controles deslizantes, nós criamos a fórmula da parábola, que no caso, como a Thaísa disse antes, o f de x ou y, né, no caso, igual a ax ao quadrado, no caso aqui, o a é 0,2 negativos, mais 2,45x, no caso, o 2,45 é o b, mais 1, que no caso é o c. Depois disso, depois deles criados, nós tivemos que tentar, pelos controles deslizantes, ou seja, acertando os coeficientes, definir quais eles eram, mas a gente teve que pegar essa parábola e tentar fazer com que ela ficasse mais ajustada possível à parábola representada na figura, na imagem, né? Para isso, a gente primeiro mexeu com o controle deslizante B, ajeitando essa parábola bem acima do eixo das ordenadas. Após isso, nós fomos para as definições. No caso, como a Thaísa falou antes, o C, ele representa o corte no eixo das ordenadas, ou seja, a intersecção, que no caso da nossa figura ficou no 10,35. Após isso, nós ajeitamos o coeficiente A, que ela teve uma maior abertura do que estava antes, que foi para 0,3 negativos. Eu vou fazer aqui para vocês, eu separei uma imagem já no GeoGebra, no caso é a mesma imagem, eu vou mostrar ela para vocês como a gente fez. No caso, essa função, ela já está colocada aqui, já foi criado os controles deslizantes também, e a imagem já está ali. Agora eu vou ajustar, como eu falei para vocês, que eu ajustei antes, no caso. Eu primeiro vou ajustar o B, eu vou colocar ele em 0, porque como a minha parábola ela está bem cortando aqui no vértice em cima do eixo das ordenadas, o meu B também tem que estar. Após isso eu vou ajustar o C, o A pode ser primeiro, a gente pode virar essa parábola, porque como ela está com a parábola voltada para cima, e ela tem que ser para baixo, com cavidade no caso, eu vou ter que ajeitar aqui o valor também. Vou ter que ir para um valor negativo, como eu quero a parábola com a concavidade para baixo, o valor de A tem que ser negativo. Depois a gente vai tentar ajeitar ele, no caso, a abertura. No valor do C, eu tenho que olhar mais ou menos onde ela está cortando o eixo das ordenadas. Ela está cortando entre 8 e 9, então a gente vai tentar ir até lá. Mais ou menos o valor de 8,9 ali, para ajeitar ela. Um pouquinho ali. Agora, então, a gente vai ajeitar a abertura, como eu falei antes para vocês. A gente vai olhar qual é o valor de A. Vou trazer ela mais perto do zero, como eu quero mais abertura. Mais ou menos ela está ficou ajeitada ali. Ela ficou com um valor do coeficiente A com 0,3 negativos. E ela está ajustada conforme a figura. Se fosse outra figura, a gente iria ajustar os coeficientes conforme a gente precisasse. E sempre tentar lembrar dos coeficientes, não só ir testando ali nos controles, mas lembrar sempre das definições, que nem o C a gente sabe que é o corte no eixo das ordenadas. Então, tentar mais ou menos ver isso também que facilita bastante. Essa foi a nossa apresentação. Obrigada. Então, encerrado o vídeo das meninas, lembrando que a ideia é que ele é um trabalho da categoria ensino médio, são alunas do primeiro ano, e da modalidade matemática pura, é assim que ele apareceria na inscrição, então seria avaliado dessa maneira. Então, nós vamos fazer algumas provocações na ideia de vocês pensarem sobre a avaliação desse trabalho em relação aos critérios que estão postos na ficha de avaliação. Como é que nós podemos, com isso, depois construir o relatório síntese e aquela devolutiva ao professor orientador?
Então, quando a gente fala no primeiro critério, que é ênfase ao conteúdo matemático, nós vamos pensar na modalidade da matemática pura. A ideia das meninas, então, era de relacionar a representação gráfica e algébrica. Então, houve realmente compreensão de como é que os coeficientes da função quadrática, eles alteram a representação geométrica, quais as implicações de cada coeficiente para a representação que a gente tem da parábola. Então, houve realmente apropriação desses conceitos, as alunas conseguiram mostrar que realmente compreenderam essa relação, que é a proposta do trabalho que foi desenvolvido. O que mais que elas poderiam ter aprofundado nesse sentido? Será que os recursos utilizados para promover essa apropriação poderiam ter sido outros? A metodologia poderia ter sido outra? Como é que se pode dar continuidade para esse trabalho nesse aspecto? O que pode ser melhorado? Quais são os aspectos positivos que nós tivemos nessa apresentação das meninas? Lembrando também que aqui, como é uma simulação, a gente tem exclusivamente a apresentação. Mas no momento da avaliação, questionamentos poderiam ter sido feitos a elas no final da apresentação para entender um pouco mais de como foi o processo de construção desse trabalho. De repente, o que mais que elas exploraram que elas não apresentaram? Então, isso tudo é importante para mediar esse processo de avaliação. O conteúdo matemático que elas apresentaram é adequado para alunos, é compatível com a escolaridade delas, ou seja, com o primeiro ano do ensino médio? Esse é outro aspecto que precisa ser observado. Elas têm que, no mínimo, ter trabalhado com conteúdos relativos de matemática relativos ao primeiro ano do ensino médio, ou para além disso, mas não menos que isso. Então, houve realmente essa compatibilidade entre a escolaridade e o conteúdo que foi apresentado? São todos questionamentos para reflexão e que, no momento da avaliação, além de promover a reflexão, precisam estar registrados na ficha de avaliação para que depois haja a composição do relatório síntese. Em relação à qualidade científica, organização, no caso, não dá para avaliar o resumo, porque foi uma apresentação de vídeo, mas a organização da apresentação delas, né? Houve uma organização na apresentação do trabalho, elas tiveram uma sistematização, começo, meio, fim, né? Elas sabiam o que estavam falando, que aí a gente já entra na relevância também científico-social, né? A aprendizagem, elas mostraram que tinham conhecimento sobre esse assunto, né? Então, sobre o que elas estavam realmente falando. Esse tipo de trabalho realmente é uma metodologia, uma forma de trabalhar matemática pura, que proporciona, além da aprendizagem matemática, outros tipos de desenvolvimento, de formação de atitudes, de procedimentos, né? É possível trabalhar com tecnologias através de trabalho em grupo, desenvolver criticidade, desenvolver criatividade, autonomia, né? Elas mostraram que elas sabiam desenvolver ali, trabalhar com a tecnologia. Então, essas questões também podem ser analisadas na questão da relevância científico-social, né? A questão da autonomia delas no trabalho com a tecnologia, se um tipo de trabalho desse desenvolve realmente a criticidade, elas mostraram a questão da criticidade, deu certo, não deu, o que tem que fazer, de que forma vamos fazer isso. A questão da qualidade científica, a forma como elas apresentaram, né, se tornar de uma forma confusa ou de uma forma organizada, isso é importante analisar. Mais alguma coisa? Só estava escutando a Viviane falar e lembrando que é até provocativo que esse trabalho de exemplo foi um trabalho da modalidade de matemática pura, né, e principalmente nesse critério de relevância científico-social, que ele já passou assim, por muitas discussões, porque nós já recebemos, por exemplo, um trabalho de matemática pura, e na avaliação, o avaliador disse assim, que não tinha relevância científico-social porque não tinha aplicação matemática.
né? Não tinha uma aplicação com a realidade. Né? Então, isso, na verdade, foi assim, uma falta de conhecimento desse avaliador, por isso a necessidade de a gente discutir um pouquinho isso, que um trabalho de matemática pura, a relevância científico-social, necessariamente não precisa ser uma aplicação com a realidade. Mas qual a relevância de aprendizagem desse conhecimento para esse aluno? Né? O que esse trabalho traz de importância, que inovação ele está nos apresentando, né, para o ensino-aprendizagem desse conteúdo específico que é altamente relevante, senão não seria um conteúdo matemático a ser ensinado, né, e ser aprendido. Né? Então, mesmo sendo um trabalho de matemática pura, essa relevância científica e social ela é muito relevante. Por isso, os cuidados que a gente tem que ter ao avaliar os trabalhos e de identificar em que modalidade ele pertence. Claro. Até agora, lembrei um pouquinho a Paula falando, tem esse lado da matemática pura que ela falou, e também tem o lado extremo da matemática aplicada, né? Porque, às vezes, a matemática aplicada, ela vai buscar uma matemática que, muitas vezes, não é uma matemática tão aprofundada como são os trabalhos de matemática pura, mas é uma matemática que vai lá buscar uma matemática de raiz, que tem uma questão social muito grande, que vai buscar a questão da autoestima de um povo, a questão da autoestima de um local, uma matemática que é desenvolvida por antepassados, uma matemática que é desenvolvida em um determinado local. Então, a relevância social daquela matemática é muito grande. E muitas vezes a matemática, aquele trabalho não é tão valorizado porque aquela matemática não é tão aprofundada quanto outra matemática, mas é uma matemática que tem um contexto social muito grande. Então, quando a gente fala em avaliação nas feiras de matemática, é muito importante que a avaliação ela nunca pode ser uma avaliação comparativa entre os trabalhos. Cada trabalho é único. Eu tenho que analisar o trabalho e o contexto aonde ele foi desenvolvido. De que forma aquele trabalho foi desenvolvido? Qual foi o contexto em que ele foi desenvolvido? Então, a grandeza de um determinado trabalho está exatamente nisso, no contexto em que ele foi desenvolvido. Então, às vezes um trabalho, ele não tem uma matemática tão aprofundada, mas a riqueza dele está exatamente nisso, em trazer as raízes, trazer os conhecimentos desenvolvidos por uma comunidade para dentro da escola. Então, o trazer a comunidade para a escola, o envolvimento do social dentro da escola, fez com que a matemática fez com que isso acontecesse. Então, aí está a importância desse trabalho. Enquanto num trabalho de matemática pura, a razão social dele está nessa questão do desenvolvimento do trabalho em grupo, do desenvolvimento do ser social do aluno, enquanto pessoa. Então, vejam que quando a gente começa a olhar cada critério, né, você tem um trabalho na sua frente, você começa a observar cada critério, se na hora da escrita, da avaliação, nós realmente pararmos para analisar e escrevermos sobre o que nós estamos observando, na hora de fazer o relatório síntese fica muito mais fácil, né? Porque aí sim, basta você organizar as ideias do que cada avaliador escreveu individualmente, né, o seu olhar sobre cada trabalho, em cada um desses aspectos, e organizar então um relatório que possa auxiliar o professor e os seus alunos a melhorar esse trabalho, a ampliar mais ainda essas fronteiras. Né? E sempre com o cuidado que a gente, enquanto avaliador, a gente tem que ter, lembrar que cada trabalho realizado, cada professor, cada aluno faria de um jeito diferente. Né? Então, nós não podemos querer chegar no trabalho e ver naquele trabalho aquilo que eu faria. Mas eu tenho que lembrar que é o outro que fez. Então, se eu estou percebendo algo que eu poderia fazer diferente, acho que isso entra nas sugestões que nós temos que dar no trabalho. Então, não como crítica, porque não teve aquilo que eu pensei, mas com uma sugestão que também poderia ser explorado. Né? Então, os cuidados que nós temos que ter para realmente identificar, realmente avaliar e observar
o que o trabalho quis fazer. Qual era o objetivo do trabalho, que metodologias foram adotadas, né, que aspectos foram envolvidos. Né? E eu observando tudo isso, então, por fim, é escrever esse relatório síntese, né, para que o professor e seus alunos possam dar continuidade à avaliação, para que ela realmente não pare ali no dia da feira e tenha continuidade e o trabalho possa continuar sendo desenvolvido, sendo adaptado e melhorado conforme outros olhares. Esse é o objetivo de uma avaliação na feira, né? Passar uma atividade que nós desenvolvemos em sala de aula com os nossos alunos, né, para que outras pessoas possam se apropriar disso também, fazer essa troca de experiência, e para que também outros olhares possam me apontar outros elementos que talvez eu não tinha pensado ainda, né, que poderiam ser melhorados e que poderiam ser adaptados e para outros caminhos. Né? Então, na verdade, essa ideia de a gente apresentar esse vídeo foi justamente para fazer uma provocação, né, mediante tudo aquilo que a gente falou durante essa manhã, né, sobre qual é a concepção de avaliação, quais são os princípios de feira e tudo aquilo que vocês já se apropriaram ao longo dos módulos anteriores, né, essa apreensão do todo de uma feira de matemática, que é muito complexa, né, não tem nada de simples, né, às vezes parece simples, mas ela não é. A necessidade desse compromisso todo que nós temos que ter, né, diante de todas as etapas, seja como aluno expositor, seja como professor orientador, seja como avaliador, coordenador de grupo, gestor da feira, né? Então são vários momentos, vários espaços em que a gente tem que assumir um compromisso, né? E é um compromisso bastante sério e de grande importância para a educação matemática no Brasil. Né? Então esse vídeo, provocativo, para que vocês possam então pensar em cada etapa, como é que vocês avaliariam esse trabalho, né? Então, de repente, agora cada um de vocês que está aí nos assistindo, reflete, né? Qual seria o teu olhar? O que você escreveria na ficha de avaliação sobre cada aspecto, né? E a partir desse momento, não sei, meninas, vocês querem complementar mais agora? Posso abrir para a próxima etapa? Pode ser? Então, a partir desse momento, né, nós vamos ficar um pouquinho aqui quietinhas, esperando que vocês passem um pouquinho de reflexões, né? Nós poderíamos ficar aqui falando muito mais, né? Mas devido ao nosso tempo restrito também, a ideia foi fazer realmente uma síntese do processo avaliativo para provocar vocês a pensarem mais sobre, né? E nós ficamos aqui à disposição, né, para o nosso debate, né? Todas as perguntas, as dúvidas, sugestões, elas são bem-vindas, né? Então fiquem bem à vontade e a gente espera realmente que elas venham para que a gente possa fazer essa troca. Olá, bom dia novamente, pessoal. A gente está retornando agora com a resposta às perguntas. Nós recebemos alguns questionamentos, alguns elogios também, algumas ponderações durante esse tempinho que a gente ficou ausente, esse intervalinho, para todo mundo poder se manifestar. Isso justifica, inclusive, o questionamento que algumas pessoas estão colocando aqui, que está sem áudio. De fato, estava sem áudio mesmo, porque a gente estava gerenciando as perguntas que estavam chegando, para a gente poder pensar numa dinâmica de respostas. Nós temos aqui anotadas algumas questões, nós vamos começar a revisar as respostas dessas questões, né? A primeira que a gente pretende responder é a seguinte: foi encaminhada pelo Elbi Nunes, de Belém. Ele fez a seguinte ponderação: realmente avaliar um trabalho não é uma tarefa fácil. O avaliador tem que estar realmente preparado e deve realizar muitas simulações de avaliação, com orientação das pessoas mais experientes, para que possam também mostrar os pontos para melhorar a avaliação do avaliador. Essa é uma questão bastante interessante e é uma preocupação das pessoas que gerenciam a criação, é uma preocupação de algumas pessoas que gerenciam a criação de grupos de avaliação, e é uma preocupação importante que as pessoas que venham a gerenciar essa criação de grupos de avaliação tenham. A gente pode citar exemplos de políticas adotadas que são alunos de cursos de licenciatura, muitas vezes atuam como avaliadores de grupo. Avaliadores de trabalho. Num grupo de avaliadores em que tem um estudante de graduação, em geral ele está sozinho. Ele está cercado, por exemplo, por 2 ou 3
avaliadores mais experientes, que é justamente para que esse processo de avaliação se constitua uma formação continuada na avaliação em feiras. Então, há uma formação do avaliador das feiras no momento em que ele está avaliando. Esses estudantes, esses novos estudantes, esses alunos de licenciatura acabam avaliando o trabalho junto de pessoas mais experientes, pessoas que já conhecem há mais tempo as feiras de matemática. Essa é uma alternativa interessante, quando você traz novos avaliadores para as feiras de matemática, é importante que eles não constituam um grupo sozinho. É importante que eles interajam com pessoas mais experientes, e uma forma de fazer isso é espalhar esses novos avaliadores pelos vários grupos de avaliação. Normalmente a gente tem vários grupos numa feira, por causa da quantidade de trabalhos, a quantidade de pessoas colaborando. Então, uma sugestão importante é essa que o web nos traz. Não deixar os avaliadores novos que estão sendo trazidos para o movimento das feiras, que estão começando a atuar nos movimentos da feira sozinhos. Que eles tenham orientação de pessoas mais experientes. Posso ler? A próxima pergunta vai ser respondida pela professora Janaína. Foi encaminhada pela nossa colega Jamila Peron Lanca. E é o seguinte: todos os avaliadores de feira deveriam ser obrigados a participar deste curso. Já fui muito prejudicado em avaliações por esse problema de o avaliador ser próximo aos expositores e orientadores dos trabalhos. Então, essa questão ética da avaliação é uma questão que a gente tenta tomar todos os cuidados para que aconteça, né? Então, tudo que a gente discutiu antes, né, mesmo que nenhum avaliador vai avaliar trabalhos da escola em que atua, tomar cuidado para, na feira regional, que a gente não tenha avaliação de pessoas do mesmo município, mas, para que esses cuidados todos aconteçam, no momento que o avaliador se inscreve, ele precisa ser fiel no registro das informações. Então, toda essa questão ela é abordada com base nas informações que são recebidas. Por isso é sempre importante, eu trabalho em 2 instituições ou em 2 municípios, ou o meu município, o município onde eu moro é diferente daquele que eu trabalho. Isso tudo é questionado no momento da inscrição do avaliador, e é importante que isso tudo seja registrado, porque é dessa maneira, com base nessas informações, que são montados os grupos, para que a gente tenha esse cuidado ético na distribuição dos avaliadores. Mas outros cuidados éticos também são importantes. Por exemplo, você encerra a sua avaliação, não comente com outras pessoas como é que ela foi. Aguarde o momento da premiação, aguarde os momentos de efetivamente registro dessas avaliações, porque no momento que eu vou comentando com outras pessoas, pode acontecer de aquele trabalho ter um resultado antecipado, e isso pode comprometer toda essa questão ética que a gente está discutindo, né? Uma outra questão além dessa distribuição de experiências ali entre as pessoas que conhecem mais, as que conhecem menos do processo avaliativo, como o André colocou, uma outra questão é a formação que acontece no momento da feira. Antes de entregar as pastas de avaliação, os orientadores, em geral, essa é uma prática que a gente tem adotado, né? Os avaliadores, eles passam por um momento de formação, que inclusive qualquer professor orientador, mesmo aqueles que não são avaliadores, podem e devem passar por esse momento de orientação, onde diversas discussões são realizadas acerca da concepção de avaliação. Então, os avaliadores, eles são orientados sobre todas essas questões que envolvem questões éticas, as questões das concepções que envolvem o processo avaliativo das feiras. Obrigado, Janaína. A próxima pergunta vai ser respondida pela professora Viviane. Na verdade, nós vamos separar em 2 momentos. Foram encaminhadas pela colega Núbia Guimarães, de Porto Alegre. O comentário é o seguinte: eu fiquei pensando se precisa ter algum tipo de motivação para a participação na feira. Essa poderia vir por uma premiação das escolas com maior número de trabalhos. Isso poderia fazer com que os participantes sejam multiplicadores. Para a escola ter mais trabalho, precisam cooperar, colaborar e ser solidários com os outros participantes da mesma escola. E não precisa ser uma competição, mas uma espécie de reconhecimento. O que vocês pensam a esse respeito? Essa é a primeira parte da ponderação dela. Bom dia, Núbia.
Nós ficamos meio apreensivos com essa questão de premiação. Nós achamos que a questão da participação na feira, ela acontece pela questão da valorização. A valorização pela comunidade escolar do trabalho realizado pelo professor. Então, a questão do incentivo ao professor, da valorização do trabalho que ele desenvolve em sala de aula, incentivo para que ele apresente o que ele tem feito com seus alunos, porque a gente vê a feira como um espaço de socialização, um espaço de divulgação do que está sendo feito em sala de aula. Então, quando a gente já começa na escola com um determinado tipo de avaliação, de premiação, isso tende que os alunos, de uma certa forma, eles vão para a feira esperando uma premiação. E não é esse o intuito que a gente quer que as crianças, essa ideia que as crianças tenham. A gente quer que as crianças vão para as feiras, que os professores vão para as feiras com o objetivo de troca de experiências, de aprender cada vez mais, de conhecer coisas novas, e não de querer ser premiado, querer ser o melhor, querer ser o destaque. Ok. A segunda parte da ponderação da Núbia seria o trabalho apresentado, o exemplo que a gente apresentou, não se enquadraria na categoria matemática aplicada? Nós acreditamos que esse trabalho ele se encaixa na categoria matemática pura, porque o foco que foi explorado foi a relação entre a álgebra e a geometria, a questão dos coeficientes da função de segundo grau. Nessa questão, o exemplo ali, ele foi só como um pano de fundo para que as meninas pudessem fazer essa exploração. Se fosse matemática aplicada, elas teriam que explorar a questão da modelagem da ponte, como que se encaixaria a função ali dentro, ou por que aquela função foi usada para modelar aquela ponte, né? Então, essa seria a ideia. Por que é usada aquela função, aquela curva para aquela ponte? Então, esse seria o princípio de um trabalho de matemática aplicada, né? Então, o olhar, a pergunta seria diferente. O olhar para o trabalho seria diferente. Ali, o trabalho delas, o foco foi qual é a relação entre o que acontece com os coeficientes angulares quando eu faço uma mudança geométrica nos valores ali, ou quando eu faço uma mudança nos coeficientes angulares, o que acontece geometricamente com o gráfico da função. Então, o olhar delas foi todo um olhar matemático para a função. E em nenhum momento elas se preocuparam com a ponte. Elas usaram a ponte como um pano de fundo, né? Porque elas tinham uma aplicação lá. Mas elas não se preocuparam em por que aquele gráfico, aquela curva foi utilizada naquela ponte. Que aí seria um olhar de matemática aplicada. Obrigado, Viviane. Ainda a respeito do questionamento da Núbia, lá de Porto Alegre, eu acho que vale a pena a gente ponderar uma questão. Ela perguntou o seguinte, né? O trabalho apresentado não se enquadraria na categoria matemática aplicada. Mas, na verdade, ele se enquadra a pergunta seria na modalidade matemática aplicada, né? A categoria desse trabalho seria ensino médio, certo? E a modalidade, nesse caso, como já respondeu a Viviane, é matemática pura. Não se enquadraria na modalidade matemática aplicada. Bom, vamos à próxima pergunta. Também foi uma ponderação feita pelo colega Welby, lá de Belém. Achei muito interessante a apresentação das meninas. Elas mostraram como cada coeficiente altera o gráfico da função, mas creio que deveria ser mostrado outros exemplos. Esse é um comentário típico do que a gente gostaria de ouvir no relatório síntese de avaliação. Foi apresentado durante a primeira parte da exposição o que seria o relatório síntese, que é justamente aquelas ponderações que voltam
para o professor orientador, que fazem parte da formação continuada que acontece no processo de avaliação das feiras de matemática. A única coisa que nós acrescentaríamos no comentário do professor Welby é que ele desse quais exemplos. É importante, quais são os exemplos que seriam interessantes de serem acrescentados a esse trabalho, que poderiam ser apresentados pelas estudantes num próximo momento, que poderiam ser explorados numa próxima edição desse trabalho e tudo mais, certo? Agora a gente vai para uma pergunta da Claire Birk, de Cárceres, Mato Grosso. A consideração é a seguinte: as alunas mostraram a compreensão dos conteúdos que estavam apresentando. Numa apresentação, entretanto, seria necessário diminuir a velocidade da fala, pois para quem não sabe este conteúdo, penso que ainda não teria compreendido. O conteúdo é compatível com a escolaridade. Deixaria como sugestão um trabalho demonstrando inicialmente como se usa o GeoGebra para a construção de gráficos e em seguida provocar a ideia exposta, fazendo o contrário do que usualmente fazemos em sala de aula. Você fala pra gente, Janaína? Então, esse comentário, novamente, como colocou o André, é super importante que ele apareça no relatório síntese. Em relação à exposição das alunas, existem duas situações. Primeiro, que seja avaliado, então isso também vai constar no relatório síntese, e também, nesse momento, cabe o papel do avaliador de repente, acrescentar alguns questionamentos para deixá-las mais à vontade, sugerir que elas falem um pouco mais lentamente para facilitar a compreensão, porque nesse caso, por exemplo, o nervosismo das meninas fez com que elas apresentassem de maneira rápida. Tem o caso também daquele aluno que trava durante a apresentação por conta do nervosismo, né? Então, nesse momento, é bem importante o papel do avaliador de mediar essa situação e deixar os alunos mais à vontade para que eles falem com mais tranquilidade e exponham com mais tranquilidade o seu trabalho. Acho que é isso, né? Por fim, a gente teve um questionamento da Maria Josiane Santos Teixeira, de Recife, que pede referências que tratam da avaliação. Acho que a gente já pode citar um comentário feito pela professora Fátima. Um pouco acima, ela apresentou um link lá da página da SBEM, onde a gente tem inúmeras publicações do movimento das feiras de matemática, e essencialmente todas tratam dessa questão da avaliação, por se tratar de uma questão bastante importante e central no processo das feiras de matemática. Mas a Janaína teria algumas coisas a acrescentar a isso. Então, nesse momento, eu vou falar um pouquinho com vocês de como é que nós vamos tratar a avaliação desse módulo do curso. A ideia é nós simularmos virtualmente uma avaliação que acontece na feira de matemática. Então, nós estivemos agora no final de junho, nós três participamos do movimento da 5ª Feira Municipal de Matemática, aqui em Blumenau, Santa Catarina, e lá nós fizemos a gravação de alguns vídeos de apresentação de trabalhos. Então, nós vamos usar uma plataforma, que é o Canvas. Vocês vão receber o link de acesso para acessar essa plataforma para a realização da tarefa do curso. Vocês vão receber no e-mail de vocês um convite de acesso e também nós vamos enviar um tutorial para esclarecer dúvidas em relação a esse acesso. E lá vocês vão ter, a plataforma está toda montada para esse nosso módulo. E nós vamos, nesse momento, disponibilizar o vídeo de uma dessas apresentações que aconteceram na 5ª Feira Municipal de Matemática. E todo o processo avaliativo vai ser simulado nesse ambiente virtual. Então, inicialmente, vocês vão ter que acessar a ficha de avaliação. A ficha de avaliação está disponível no site da SBEM, até para que vocês possam utilizar nas feiras em que vocês organizam. Então, vocês vão acessar, lá a gente deixa o link de acesso para vocês vão preencher a ficha de avaliação para esse trabalho que vocês irão assistir, que será disponibilizado para vocês na plataforma. Preenchida a ficha de avaliação, vocês vão participar de um fórum, onde nós vamos dividir vocês em grupos. Cada grupo vai acessar apenas o fórum relativo ao seu grupo de avaliação. E nesse grupo de pessoas, vocês vão discutir, vocês vão comentar nesse fórum toda a avaliação do trabalho que foi assistido.
realizada a discussão desse processo de avaliação, como se vocês estivessem lá sentados na feira realizando essa discussão. Vocês irão eleger um coordenador de grupo. Nesse aspecto é um pouquinho diferente. Na feira, o coordenador de grupo de avaliação ele não é eleito. Ele já é definido previamente por toda a questão ética de distribuição ali desse processo de avaliação e até porque os coordenadores, em geral, são os que já têm uma caminhada maior, mais experiência nesse processo de avaliação das feiras de matemática. Mas aqui nós faremos um pouquinho diferente, então, né? Vocês vão escolher, vocês vão entrar em consenso e determinar do grupo de discussão de vocês quem é o coordenador e vão elaborar um relatório síntese nessa discussão. Elaborado o relatório síntese, o coordenador que foi eleito por vocês, apenas o coordenador, vai enviar o relatório síntese. Então, vocês vão ser avaliados por 3 momentos. Primeiro, o preenchimento da ficha de avaliação, que é individual. Cada um vai preencher a avaliação para o trabalho e enviar esse arquivo. Segundo momento, vocês vão fazer a discussão do grupo sobre a avaliação. E um terceiro momento é o envio do relatório síntese pelo coordenador do grupo de vocês. Não é só o coordenador que vai ser avaliado nesse momento, mas todo o grupo é avaliado por esse relatório síntese que foi enviado. Então, são 3 pontos que vão compor a avaliação desse ambiente virtual de feira que nós vamos simular nesse processo de avaliação. Nós daremos um tempo para eles acessarem o Canvas até segunda-feira, é isso? Logo que encerrarmos aqui a nossa transmissão, nós vamos enviar esses para o e-mail que foi cadastrado por vocês na inscrição do curso. Nós vamos enviar o convite do Canvas, que é a plataforma que nós vamos utilizar para essa avaliação. Vocês têm até segunda-feira para acessar o Canvas. Nós pedimos ali para que vocês incluam a foto de perfil. Lá tem a biografia de vocês no perfil, que vocês falem um pouquinho de vocês, um pouquinho de como é a participação de vocês em feiras de matemática. Escrevam um pouquinho aí na biografia, importante para a gente, para os outros participantes conhecerem vocês. Então, até a segunda-feira, vocês vão acessar, preencher o perfil de vocês e conhecer um pouco do ambiente que já está desenvolvido nesse processo de simulação que nós vamos fazer. Na segunda-feira, nós, então, vamos incluir cada um de vocês em grupos de avaliação para que vocês iniciem essas 3 etapas que nós discutimos. É isso? Alguma outra colocação, gente? Eu queria fazer um último comentário a respeito de uma ponderação do colega Diogo Andrade, de Juazeirinho. Deixa eu só me certificar. Isso, Juazeirinho, Paraíba. Ele disse o seguinte: os trabalhos apresentados nas feiras são divulgados no portal da SBEM. Acredito que deveriam ser amplamente divulgados, serem ampliados em outras instituições, aplicados em outras instituições e por outros professores. Todos os trabalhos não são divulgados no portal da SBEM. Mas houve uma edição da Educação Matemática em Revista, de maio de 2016, que tem vários trabalhos, é uma edição especial sobre feiras de matemática. Essa edição contém vários trabalhos que podem servir de referência. Acho que eu vou... Queres falar? Inclusive, a página SBEM, existe a parte das feiras nacionais, existem os anais, que tem os anais das feiras nacionais, os anais das feiras catarinenses e dos seminários de avaliação e gestão das feiras de matemática. Então, você tem acesso a vários documentos, aos resumos dos trabalhos que são apresentados. Então, você tem vários trabalhos que você pode ter uma noção do que é desenvolvido nessas feiras que são apresentadas já há algum tempo. Não são todas, mas algumas nós temos já no ar na página da SBEM Nacional. Mais alguma consideração? A gente encerra, então? Então, a gente gostaria de agradecer a presença de todos. Nós vamos permanecer à disposição para outras dúvidas. Qualquer coisa, façam contato conosco. Tenham um bom dia. Obrigado pela participação.
Vocês gostariam de falar algo ainda? É isso? Tá bom. Obrigado, pessoal.